Muito bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Opa, eu estou ouvindo aqui vocês comentando, né, sobre a questão da LGPD. Vocês viram que eu postei lá no grupo sobre a questão no Rio de Janeiro, da parte de educação, né, da digital? Sim, eu mandei. À distância? Eu mandei também, eu mandei para o Cláudio, acho que mandei para o Cláudio, enfim, mas eu vi muito interessante. Deixa só eu recepcionar aqui nosso convidado hoje. Professor Eduardo Sazzi, é um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui na nossa reunião da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Sinta-se aí muito bem recebido, com um abraço virtual caloroso. E, na verdade, é uma grande satisfação, porque todos nós lemos os seus livros, né? Todos nós acompanhamos a sua trajetória, porque você é o pioneiro do terceiro setor, né? Que não está no setor público. Então, você sempre ocupou aí uma cadeira da advocacia militante no terceiro setor, então isso muito nos honra, né? A gente fica muito honrado de tê-lo aqui hoje. Muito obrigada por aceitar esse convite. Queria agradecer também a Laís, que está de férias, mas que fez toda essa articulação, né? E que teve, inclusive, a ideia, falou assim, vamos chamar o meu sócio. Eu falei, nossa, por favor, não precisa nem... Se ele aceitar, a gente está aqui só recebendo de braços abertos. E aí, só para te dizer que é uma grande satisfação, e vou esperar só um pouquinho mais o pessoal chegar, mas fique à vontade, a casa é do senhor também, que foi um dos pilares aqui do terceiro setor. Que isso, Ana. Obrigado a todos. Já conheço alguns aí, o Cláudio também, já nos encontramos em outras ocasiões. Boa tarde a todos. Claro, eu, primeiro, não é senhor, né? Eu sou advogado, todos nós somos advogados, então somos colegas, né? Vamos tratar de você. Realmente, terceiro setor eu já atuo nessa área há bastante tempo. Já cheguei a participar da comissão aí de São Paulo, antes de me mudar aqui para Curitiba, e onde eu já estou há 15 anos, parece que foi outro dia, mas já passam-se 15 anos que eu estou aqui. Nossa! Mas é assim, né? Aquela vida... Antes eu ficava na ponte aérea, agora eu fico no Zoom, né? Melhorou bem, né, professor? O duro vai ser voltar à rotina anterior, né? Pois é, porque tem um escritório aí em São Paulo, eu sou paulistano, né? Então, toda hora eu tinha que ir a São Paulo mesmo, toda semana, na verdade, eu tinha que estar aí. Então... Sei. Mas dessas coisas da pandemia, né? Eu acho que agora a gente vai ter novos modos de trabalhar, a gente está trabalhando mais até, né? Do que sem dúvida. Não dá para atrasar, porque agora não dá para dizer que foi o trânsito. Desculpa. Trabalhando sim, ganhando eu não sei, eu tenho dúvidas. Mas é aquela coisa, eu acho que quem é autônomo acabou tendo algumas facilidades, né, do que quem dependia de emprego, né? Mas, sem dúvida, sim. É uma situação bem difícil, né, que a gente está enfrentando. Exatamente. E agora meu governo querendo tirar a lasquinha das nossas entidades, né? Então, esse é o objetivo aí, acho que da nossa conversa, né? De nós falarmos. Legal. Sobre eu queria só... Deixa você como você encaminha o assunto. Tá? Não, na verdade, eu só vou fazer alguns comunicados antes, só para que todo mundo fique ciente também. A gente está gravando a reunião a partir desse momento, e essa reunião também está sendo transmitida via Facebook, o Facebook da Comissão de Direito do Terceiro Setor. A cada nova pessoa que vai entrando, a gente procura também só comunicar e falar, olha, essa é determinada pessoa, só para que a gente também se conheça um pouco, apesar de ter esse distanciamento, né? A ideia hoje é talvez explorar um pouco os pontos que vocês trouxeram no material que vocês produziram em relação à reforma tributária, no que tange o PL 3887. Se você achar interessante, ou se você quiser que haja algum tipo de pontuação dos demais, eu queria também colocar que fica a seu critério. A gente tem as outras PECs também que estão aí sendo discutidas já até mais tempo do que essa, né? E existem sinergias e também questões que são assíncronas, então provavelmente a gente vai ter que trabalhar numa lógica de movimentação social nesse sentido. Mas então, só para colocar para o senhor, professor, o Paulo Sartorelli, que está aqui no seu canto esquerdo, é o secretário da comissão.
O doutor Cláudio Ramos, ele cuida da coordenação de LGPD, relacionada à tecnologia da informação. O doutor Michel Reinas é advogado da ACD e atua bastante nas questões de terceiro setor. O doutor Josenir Teixeira, você já conhece, né? E, assim, Claro. a doutora Alessandra Cristina, você também conhece, porque ela é lá do Girassol, né? E ela, na verdade, é minha colega de bandeirantismo, então eu já conheço há muitos anos. A Renata Fortunato, ela é do ESPRO também, que é uma organização de sócio-aprendizagem. E quando a gente vê também a própria questão da reforma tributária, a gente tem algumas propostas relacionadas à questão de capacitação profissional, né? E aí esquecem da questão da aprendizagem. Então, por enquanto, o que a gente tem aqui é um grupo de advogados que são atuantes, a gente não tem profissionais que não atuam hoje, uns mais na área da saúde, outros mais na área da pessoa com deficiência, ou mesmo na questão do idoso, mas eu queria só deixar aqui livre para que você possa dizer como você se sinta mais confortável para fazer a sua explanação, seja expositiva, ou enfim, como o senhor achar melhor. Obrigado, Ana. Bom, boa tarde a todos que se conectaram depois aí. É um prazer estar falando com vocês sobre o tema da reforma tributária, que, na verdade, são reformas, né? Como bem a Ana bem pontuou. Nós temos propostas de emenda constitucional, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, e que já tramitavam desde o ano passado, por iniciativa do próprio Legislativo, visando a criação do imposto sobre bens e serviços, que aglutinaria uma série de tributos federais, estaduais e municipais. Entre eles o PIS e o COFINS. O governo federal nunca estava muito engajado nessas reformas das PECs, tanto é que elas surgiram no Congresso. O ministro Paulo Guedes nunca se envolveu, a bancada do governo nunca tinha apresentado projetos específicos de alteração daquilo, até que, dia 21 do mês passado, nós começamos a receber as iniciativas de reforma tributária advindas do Executivo, e ela veio pelo projeto de lei 3887, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, que cria uma contribuição de bens e serviços, né? Que, no caso, apenas aglutinaria o PIS e o COFINS. Então, nós temos aí uma certa convergência de criar-se um tributo sobre bens e serviços, só que nós temos distinção da natureza. No Congresso se discutiu um imposto, o projeto do Executivo trata de uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, porque o PIS e o COFINS financiam a Seguridade Social. Então, nós já temos logo de cara aí uma questão de que a CBS, né, o projeto de lei da CBS, vai dar uma sobrevida aos SEBAS e a necessidade de ter os SEBAS para que haja uma desoneração. Enquanto, se fosse um imposto sobre bens e serviços, ao incidir sobre a receita das entidades, ou eventualmente até sobre a prestação de serviços das entidades, nós teríamos a imunidade do artigo 150 da Constituição, que é mais abrangente, que engloba as de educação, assistência social e aí as de saúde, incluídas na assistência social, mesmo aquelas que não têm SEBAS. E por um processo autodeclaratório, muito mais singelo, muito mais protegido. Então, esta mudança de um imposto de bens, de um IBS para uma CBS, restringe significativamente o número de entidades desoneradas e cria a obrigação de buscar o SEBAS. Então, SEBAS esse que nós sabemos, por conta das discussões, das decisões do Supremo Tribunal Federal, que passou por um processo de retirada das condições de beneficência, por conta do caso Parobé, do RE, foi com repercussão geral. Depois nós tivemos as ADIs, as 2028, depois as mais recentes agora, 4480, quer dizer, tudo discutindo a questão das exigências de gratuidade, das exigências de contraprestação de beneficência fixadas em lei ordinária,
E aí nós temos o Congresso, o Supremo Tribunal Federal decidindo que teria que ser por lei complementar, né? Então, isso coloca um SEBAS que vai ter um afluxo de pedidos. Eu antevejo um afluxo de pedidos muito grande, já aproveitando essas extirpadas que o Supremo deu, né? E aí nós vamos ter uma grande confusão nos ministérios certificadores, porque, excluídas as condições de beneficência, basicamente o que sobra é juntar estatuto e relatório de atividade, né? E aí, provavelmente, esse processo vai entrar numa paralisia e sei lá como isso vai dar resultado, qual vai ser o resultado disso. Mas essa é a primeira distinção, que eu acho que é muito importante para nós, que é o fortalecimento do SEBAS como instrumento de desoneração fiscal. O segundo aspecto que a CBS nos traz é que ela utiliza um conceito, né, de receita, que é um conceito de um decreto-lei de 1977, que disciplina, prevê 4 hipóteses, né? Uma é a receita da venda de mercadorias, outra a receita do preço de prestação de serviço, outras atividades por conta e ordem de terceiros, basicamente atividades como se fosse consignação, venda em consignação. E aí nós temos aquela que mais me preocupa, que é um quarto inciso, que diz que considera na receita bruta as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos anteriores. E aí nós temos que as entidades sem fins lucrativos, elas recebem recursos de doações com encargos, recebem recursos de projetos incentivados, recebem recursos de repasses do erário, né, por parcerias com base no MIROSC, que são para o custeio das suas atividades e do seu objeto principal. E nós sabemos que o ITG, as normas contábeis, o ITG 2002, determina que esses valores sejam reconhecidos como receitas. Não no momento do ingresso, né? Nós sabemos que os recursos vinculados eles ficam apenas registrados no ativo e no passivo, mas conforme o convênio, conforme o projeto vai sendo executado, nós teríamos aquilo sendo reconhecido como receita. E aí, então, de cara, nós já teríamos que esses valores seriam, então, tributados. E por que seriam tributados? Porque é uma receita de uma atividade ou do objeto principal daquela pessoa jurídica. Né? Não temos como não falar, né? Que não é atividade ou objeto principal quando o convênio, o projeto de incentivo, tem que ter uma aderência no objeto social da nossa fundação, do nosso estatuto, do nosso instituto, para que ele possa até receber o dinheiro. Então, nós teríamos aí de cara essa incidência dessa alíquota, que é uma alíquota excessivamente alta, de 12%, e que, se ela não é tão grande para o setor com fins lucrativos, as grandes organizações, que já pagavam 7,6% de COFINS e mais 1,65% de PIS, então essa alíquota daria 9%, pouco acima de 9%, então subir de 9% para 12% é um salto de 30%, mas não é tão brutal. Imagina o que seria para uma entidade sem fins lucrativos que pagava PIS folha e, eventualmente, não pagava COFINS por conta da isenção da medida provisória 2158. Então, isso é um salto muito grande de tributo e que, com certeza, cria um problema. E cria um duplo problema. Né? O primeiro é que todo recurso que vem carimbado, normalmente, não tem margem alguma. As nossas entidades operam com margem zero. Então, esse novo custo tributário teria que ser agregado aos instrumentos já pré-existentes, né? Aos orçamentos dos projetos. E se isso não for possível, nós teremos uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro de todos os instrumentos contratuais. Então, este é um ponto que me chama a atenção, né? Daqueles contratos que já estão em execução. Sim. Com relação aos novos instrumentos,
pode até ser que a CBS venha a ser incluída como mais uma rubrica de custos, um projeto de incentivo, de eventualmente um termo de fomento, um termo de colaboração. Posso fazer uma pergunta? Claro, Desculpa. claro. Você acha que, como essa é uma primeira proposta do governo, você acha que poderá advir algum tipo de complementação, ou esse seria um momento mais adequado para a gente criar alguma mobilização nesse sentido, nesse ponto que você está tocando? Sem dúvida. A mobilização é agora e ela é urgente, né? É urgente porque o timing, a velocidade da CBS é diferente da velocidade das PECs, né? As PECs dependem de aprovação nas duas casas do Congresso por 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, em votações separadas. Depois disso, ela teria que se redigir as leis complementares de regulação nacional, cujo texto não foi divulgado, não sei nem se existe. Depois dessas regras, essa lei complementar sancionada, ela criaria um processo de transição e mesmo assim, teria que respeitar o princípio da anualidade. Então, se as PECs fossem aprovadas em 2020, essa lei complementar de 2021, nós teríamos o imposto de bens e serviços sendo criado em 2022, né? Poderia ser cobrado em 2022. Então, nós teríamos um tempo, inclusive, de acomodação. Agora, a CBS é uma contribuição fixada por lei ordinária, aprovação super simples no Congresso, maioria simples da Câmara e do Senado, em votação única, sancionada, entra em vigor em 90 dias. Né? Então, se nós imaginarmos que o projeto tem que ser votado na Câmara dos Deputados até o dia 5 de setembro, quando ele teria que ir para o Senado, se jogássemos, então, mais 45 dias de prazo para o Senado, isso daria 20 de novembro, aliás, 20 de outubro, né? Como prazo final do Senado, mais 10 dias para o presidente da República sancionar, 30 de outubro, em 1º de novembro a lei é publicada, em 1º de fevereiro já passa a ser cobrada. Né? Então, é muito rápido esse processo. Por isso é necessário uma mobilização para se fazer algumas emendas essas que são do interesse aí do setor sem fins lucrativos. Esse artigo 12 desse decreto-lei lá de 77, que é referido no projeto da CBS, ele é o cerne do problema. Né? E disso decorrem algumas necessidades de emendas. Né? A primeira é para deixar claro que doações não poderão ser tributadas. E por que me preocupa a questão das doações? A gente pode dizer, Eduardo, mas não é venda de bens, não é prestação de serviço, e a doação não é a atividade principal. A atividade principal é educação, saúde, meio ambiente, o que seja. Pois é, mas aí me preocupa a nossa amiga Receita Federal, que poderia dizer que isso é uma atividade própria da entidade. Lembremos que, para efeito de COFINS, as doações eram entendidas como receitas próprias para serem desoneradas. Né? E aqui, quando a gente fala em receita de objeto principal, para um fiscal da Fazenda, numa solução de consulta, imaginar que receita própria para fim de COFINS é receita própria para fim de CBS, é muito fácil. Só que aí invertendo o sinal da tributação, né? Porque a gente sairia da isenção para a tributação. Então, e como a gente sabe pelo CTN que as isenções são interpretadas restritivamente, né? Não há nenhuma elasticidade na interpretação, seria prudente que a lei tornasse clara que as doações, mensalidades, anuidades, né, são isentas da CBS. Eu sei que num certo PowerPoint que circulou do governo federal, um PDF, falava da apresentação da CBS e dizia que as doações não seriam receita. Né? Talvez esse material tenha sido acessado por vocês, porque ele circulou nas redes sociais, era como se fosse um PDF, uma apresentação assim, mais comercial, digamos assim, do projeto de lei. Ali dizia que não incide sobre doações porque elas não são receita. Olha,
A gente sabe. O ITG determina que as doações sejam reconhecidas como receita. Né? Então, como é que não é receita? Aquilo é um documento meio sem pé nem cabeça e, com certeza, tem uma fundamentação jurídica sólida. A outra questão, que é importante, aí diretamente relacionada com o conceito de receita de atividades ou objeto principal da pessoa jurídica, aí já são as parcerias com base no MIROS. Né? Seja via fundos na infância, do idoso, seja Lei Rouanet ou esporte. Não há dúvida que ali nós estamos falando uma atividade de objeto principal da pessoa jurídica. Não há dúvida que, pelas normas do ITG, aquilo tem que ser reconhecido como receita. Consequentemente, seria a base de cálculo da CBS. Para fugir disso, nós colocaríamos essa rubrica no custo dos projetos. Mas ela também teria um ônus para os municípios e os estados, porque se ela virar rubrica de projeto, quer dizer que o erário municipal, o erário estadual estariam transferindo riqueza para o erário federal via CBS. Então, daí eu acho que a gente tem que trabalhar da mobilização dos conselhos de política pública do município, né, do estado, aqueles de vocês que tiverem uma atuação, uma interlocução com o COMAS, com o CMDCA, para justamente explicar isso e para se criar uma mobilização no nível estadual e municipal para excluir os recursos que advêm de parcerias da base da CBS. Esse também é outro elemento muito importante. E aí também os projetos incentivados, né, no âmbito do PROAC, por exemplo, né, no estado de São Paulo, ou nas outras legislações assim. Né? Então, esses aí são, digamos assim, aquelas desonerações que eu entendo que são necessárias e que são abrangentes para o setor sem fins lucrativos como um todo. Desonerar doações, desonerar receitas e repasses públicos, recursos públicos, e desonerar as atividades de projetos incentivados. Agora, eu queria chamar a atenção que não é que o governo, na minha interpretação, o governo não esqueceu das entidades. Ele pensou nelas e resolveu excluí-las de algumas isenções. Uhum. Porque, por exemplo, se a gente olhar as isenções trazidas na Lei 3887, nós vamos ver ali que eles excluíram, por exemplo, os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as entidades sindicais. De onde que vem isso? Isso vem do artigo 150 da Constituição. Só que tinha um pedacinho do artigo 150 da Constituição que falava as entidades sindicais e as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Isso foi cortado. Então, o que aconteceu? Eles foram buscar na Constituição, no artigo 150, que trata da imunidade sobre tributos de serviços, imunidade de tributos sobre a renda, sobre a receita, foram buscar ali e cortaram as entidades de educação e assistência social. Quer dizer, inequivocamente, foi uma decisão de tributar essas entidades, ou seja, de não isentá-las. Isso, para mim, é muito claro, porque eles usaram uma linguagem de um artigo da Constituição onde as entidades estavam e, quando reproduziram no projeto da CBS, não colocaram as entidades. Mas mesmo as organizações religiosas, os templos de qualquer culto, também chama atenção que essa tal isenção também não é ampla, geral e restrita. Por quê? Porque ele diz que elas são isentas desde que não exerçam, não sejam decorrentes de uma atividade econômica contraprestacional com habitualidade ou em volume que caracterize intuito empresarial. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu sou católico, né? Quer dizer, você vai na igreja católica e você paga, por exemplo, uma taxa para casar na igreja, uma taxa para batizar seu filho. Será que, na interpretação da receita, isso seria uma atividade econômica contraprestacional com habitualidade? Eu acho que sim. Eu acho que o fiscal ia interpretar assim.
Por quê? Porque você quer casar na igreja, tem que pagar a taxa. É habitual, é contraprestacional. Você só casa se você pagar a taxa. Então, nós temos um problema nisso. O involume caracteriza intuito empresarial, e aí nós temos que pensar naquelas entidades que têm bazar de atividades, né, de geração de renda, com algum tipo de compra e venda, né? Você pode dizer, não, vocês têm um caráter empresarial. Temos que lembrar que do lado de lá tem um fiscal da Receita ávido para aumentar a arrecadação. Então, mesmo os templos de qualquer culto não têm uma proteção tão irrestrita como a gente poderia imaginar, né? Os hospitais, por exemplo, somente a receita que advier do SUS, né? Aquela receita que advier de convênio ou de qualquer outro tipo de recurso que não seja no âmbito do SUS, seriam tributados, né? Quer dizer, então, claramente, os hospitais filantrópicos, a não ser que eles tivessem o SEBAS, né? Eles teriam que dizer, eu trabalho um pedaço para o SUS, não importa, você vai pagar sobre o excedente, você vai pagar a CBS. E mesmo assim, essa isenção foi por 5 anos, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Também não é uma isenção que está garantida para todo sempre, né? Então, em regras gerais, essas seriam, digamos assim, as minhas ponderações iniciais. Claro, eu queria abrir para o debate, para ouvir a opinião de vocês também, porque é uma reunião da comissão. Mas eu estou convencido de que o governo federal não quer entrar na discussão da reforma tributária das PECs. E fecho esse argumento com a seguinte percepção. As PECs, elas são muito complexas, né? Aqueles que vocês tiveram a oportunidade de ler, é difícil, mesmo para nós, somos advogados, é um texto árduo, né? Faz muita referência cruzada de artigo. O imposto do artigo 153, inciso 3, traz tal coisa, ou seja, é um trabalho difícil. E as regras de transição, piores ainda, né? Não é uma lei, não são textos fáceis. E não é só a complexidade de redação, porque aí a gente se vira e aprende, né, e estuda, é a complexidade de afetar o pacto federativo, na questão da divisão das receitas entre estados e municípios, porque ninguém quer perder dinheiro. Tanto é que vocês vejam que a PEC fala que a alíquota as duas PECs, tanto a 45 quanto a 110, fala que as alíquotas serão calibradas de forma a garantir a arrecadação, ou seja, sei lá que a alíquota vai ser. Então, não há dúvida que é uma preocupação que ninguém quer perder dinheiro, e todo mundo sabe que o ISS é o principal imposto dos municípios e o ICMS o principal imposto dos estados. Então, não há dúvida que isso afeta muito. Então, isso já coloca de cara uma longa negociação no Congresso, muita mediação para ninguém perder e tal. Depois vai ter que ter a lei complementar, que ninguém sabe se existe, o processo de migração, tudo é muito complexo. Além disso, a gente tem um presidente da República que tem dificuldade de articulação com o Congresso, né? Ele não é articulador no seu perfil, ele é briguento, e ele mesmo, ele tendo cumprido 5 mandatos no Congresso, ele nunca exerceu cargos de liderança da casa, como presidência, nunca compôs a mesa da Câmara. Então, ele sempre foi um parlamentar que não conseguiu ter uma posição de liderança ali dentro. E agora, como presidente, também não tem essa vontade de dialogar com o Congresso para passar uma PEC, como teve, por exemplo, o presidente Temer na questão do teto dos gastos, como o presidente Lula tinha feito algumas, o presidente Fernando Henrique, né? Então, a gente sabe que o governo não quer mediar isso tudo. De outra forma, o governo precisa de dinheiro, porque teve uma perda de arrecadação pela crise e aumentou a despesa. Entendeu? O déficit federal esse ano é de 800 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, se ele não tem capital político para negociar com o Congresso e para liderar isso, ele também precisa do tributo. Por isso que ele entrou com a CBS para unificar PIS e COFINS. Só que se nós pensarmos nas outras PECs, nós temos, por exemplo, que as PECs 45 e 110, elas trabalham com IPI. E o ministro Guedes já falou que vai fazer uma reforma no IPI.
ou seja, dando a entender que ele vai melhorar o IPI para excluí-lo das PEC. Ele também, na PEC 110, se discute a unificação do IOF, mas o governo também já está discutindo aquela questão do tributo de pagamentos, essa meia CPMF. Aí. E aí, consequentemente, ele pode dizer, não, olha, nesse novo tributo sobre pagamentos, eu já vou resolver a questão do IOF, aí eu saco o IOF da PEC 110. Né? E aí, o que ficaria? Ficaria a CID, na PEC 110, ficaria o salário educação, né? Porque o PIS e o COFINS, importação, já teria sido para a CBS, então ficaria uma PEC muito pequenininha, porque a CID não é tão relevante, o salário educação, isso vai estar na desoneração da folha, né? Da discussão da desoneração da folha de salários. Então, ou seja, o movimento, quando o ministro Guedes anunciou a reforma tributária dele, a minha interpretação é de que ele vai querer resolver a reforma tributária federal, tudo por lei ordinária, e vai deixar para o Congresso que o Congresso crie um tributo apenas para unificar ICMS e ISS. E aí, como o dinheiro é de vocês que se viram. Né? Digamos assim, eu não vou mediar essa conversa. Só que a PEC 110 tem uma maldade, né? Que é o ITCMD federal. Esse ponto é nevrálgico, né? Pois é o ITCMD federal. E aí, eu sei que tem colegas que pensam, mas aí cria um conflito com a competência do Estado. Porque os estados têm o ITCMD e a PEC 110 não exclui a competência dos estados, então vai ter um conflito, uma bitributação. Sim, vai ter uma bitributação, como existe nos Estados Unidos com o imposto de renda municipal, estadual e federal. Né? Note que quando a gente cria um IBS e ele é tributado pelo estado e pelo município simultaneamente, nós estamos criando no sistema tributário brasileiro a condição de você ter o mesmo fato gerador sendo tributado em diferentes níveis de governo. Coisa que nós nunca tivemos, que antes era cada um no seu cercadinho. Né? Município tributa tal coisa, estado tal coisa, União tal coisa. E a competência residual fica na União. Então, se alguém inventar um tributo novo, era da União. Isso é o que está na Constituição. Sempre foi assim. Mas o que essa reforma está sinalizando é que a gente pode ter alíquotas diferentes. E se a gente for pensar, por exemplo, nas próprias PECs, né, nós temos essa situação prevista. Quando a gente vê, por exemplo, que a PEC 110 ela seriam dois IBS, um IBS federal e um municipal juntos, então, vejam, dois impostos juntos, e que, inclusive, segundo o relator, isso seria transparente para o contribuinte, essa dualidade seria invisível ao contribuinte, e continua recolhendo para duas fontes, mas segundo a mesma sistemática, quer dizer, veja, o mesmo fato gerador sendo tributado pelos dois níveis. E aí nós temos aquela maluquice daquelas alíquotas singulares, né? Ou seja, o nosso imposto seria uma grande soma, o IBS seria uma soma de várias pequenas alíquotas. Né? E isso é o que está nos dois tributos. Ou seja, essas PECs, essa reforma tributária está colocando um grande risco para o nosso sistema tributário, que é o fato que é a situação que nós teremos fatos geradores simultaneamente tributados por mais de um nível de federação. Né? Nós poderemos ter um IBS nos 3 níveis de governo, mais um ITCMD em 2 níveis de governo, que indo para o terceiro, porque é uma coisa maluca, a PEC 110 fala que o tributo, o ITCMD vai ser federal, mas vai ser destinado ao município. Aí vem aquela pergunta, então, para que eu vou cobrar isso se eu não vou ficar com dinheiro? Né? Então, você veja, é uma questão muito complicada, mas eu acho que a CBS, o PL 3887, é o que deve demandar mais atenção, porque é o que mais rapidamente vai virar um projeto de lei. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por me ouvirem e fico à disposição aí. Acho importante a gente ter um debate. Né?
Legal. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação que acha que talvez seja interessante trazer algum ponto de reflexão? Pois não, Cláudio? Professor, e a Constituição Federal, professor Sazi? Nós invertemos mesmo a pirâmide de Kelsen? É uma provocação para ouvi-lo mais, que é fantástico a sua análise. Obrigado, parabéns. Olha, é complicado, né? A Constituição, ela está, por exemplo, essas PECs vão criar um conjunto de normas transitórias enormes, né? E Constituição com disposição transitória eu já acho meio absurdo. Mas eu entendo que em algumas situações peculiares é possível, foi necessário você ter disposições transitórias na Constituição, né, lá em 88. Mas o que nós estamos tendo agora é normas constitucionais com validade por prazo determinado, né? Quer dizer, então, isso realmente enfraquece a Constituição. Eu não vejo com isso um movimento para se abrir uma nova constituinte no Brasil, porque acho que nós não passaríamos por um processo de ruptura, de transição tão séria assim, que precisaria jogar o regime constitucional anterior fora para criar um novo. Mas a Constituição ela começa a perder o seu vigor de norma fundamental, né, Grundnorm, como falava o Kelsen, né, para ser um documento que, tudo bem, quando a gente não gosta, a gente muda. Né? Eu acho que é um perigo como sistema. Né? Mas é um fato. Né? É um fato perigoso. E nós vamos ter uma reforma tributária. Se a reforma tributária gera ruinzinha, porque sempre implica aumento de imposto, imagina numa situação de pandemia em que os cofres ficaram vazios. Né? Caiu a arrecadação, a gente sabe, né? Os jornais falam isso toda hora, e aumentou a despesa. Quer dizer, se já estava meio raquítico, ficou pior ainda. Então, você vai ter o Congresso legislando no momento que está precisando de dinheiro. Quer dizer, a chance de a gente ter um aumento da carga fiscal e quebra de isenções, imunidades, é muito grande. Pessoal, podem ir colocando, quem quiser fazer mais alguma pergunta, alguma colocação. Eu só queria dizer que eu disponibilizei aqui aquele PowerPoint que o Eduardo Sazi comentou, que é do governo, que inclusive ele faz uma menção assim de uma maneira muito lúdica, né? Se é que posso dizer dessa forma. Pessoas jurídicas que não realizam atividade econômica, como aquelas que não são contribuintes do da CBS, então deixa de uma forma assim não clara, né? Então eu também realmente achei muito ruim a forma como foi exposta, mas eu queria só compartilhar aqui com vocês a reforma tributária, o plano do governo que o professor Eduardo Sazi comentou no PowerPoint. Também estou trazendo aqui para vocês o comparativo da reforma tributária em relação à PEC 45 e a 110, que também é um trabalho do Congresso Nacional, onde eles não fazem via tabela, né? Eles fazem uma análise artigo a artigo, aquilo que tem convergência, então eles vão falar sobre benefícios fiscais, vão falar sobre esse ponto relacionado ao ITCMD, e também aqui o inteiro teor do PL 3887, que vai tratar sobre a CBS, que é o que o professor Eduardo Sazi está comentando. Queria abrir a palavra aos demais. É porque se não abre a palavra, eu começo a falar, sabe? Mas é um debate, né? Vamos fazer Exato. estamos de volta para a mesma mesa, né? Olha, só para avisar que também chegou aqui o doutor Dalmo, a doutora Samira Miguel, que também atua já há bastante tempo no terceiro setor, são colegas nossos aqui, a doutora Gláucia, então a gente está aqui com um grupo bem seleto aí de advogados. Esse material que o senhor compartilhou é aquele que vocês fizeram, né? Isso, foi o que Tá. eu fiz. A proposta ali o objetivo é criar uma reflexão sobre pautas pontuais de reforma que seriam assim, minimamente aceitáveis e que já criariam um grande benefício para o setor. Claro que eu conheço de entidades que falam as entidades não teriam que pagar CBS mesmo que vendessem serviço. Eu entendo, eu até
posso sustentar isso, mas eu não acredito que vai ser viável, porque o governo está querendo tributar todo mundo, né? Inclusive nós, advogados, teremos que pagar a CBS também. A ordem foi lá querendo desonerar, mas o governo não quer criar isenção. Ele está com uma lógica seguinte: se você presta serviço, você vai pagar essa CBS e pronto, né? E é um fato. Eu achei também interessante que na PEC 110 ele fala sobre a possibilidade de criação de adicional do IBS para a Previdência Social. Então, se a gente já tem discussão sobre a questão da Previdência, você imagina quando você cria um mecanismo que não está nem claro, né? Porque ele fala com uma possibilidade de criação de adicional. Então, assim, é lógico, isso ainda vai caminhar muito, até porque você já expôs que é uma PEC e que demora muito para ser discutido. A gente tem o sistema bicameral, a gente sabe de tudo isso, mas são aí situações que a gente precisaria ter efetiva clareza. Eu acho que a gente não foi enxergado, né, nessas duas PECs, a gente não foi visto, aonde a gente foi, vamos dizer, a gente virou um alvo, foi na questão do PL 3887 mesmo, onde ele traz as questões relacionadas à imunidade e isenção. Você acha que existe alguma possibilidade nessas PECs, não no PL 3887, mas na questão de aproveitamento de crédito? Então, por exemplo, ao invés de haver a concessão de benefício tributário para as organizações, porque você não vê nessas PECs o benefício tributário, algum sistema de compensação de crédito, considerando aí alguns países que usam esse sistema? Olha, eu vejo o seguinte, né? As PECs, para quem elas vão ampliar cada vez mais um fosso que existe dentro do setor sem fins lucrativos. Que é, de um lado, você põe as organizações religiosas, as entidades sindicais, as entidades de educação, assistência social e saúde, sem fins lucrativos, de um lado, uma casta, digamos assim, privilegiada, que elas têm a imunidade do artigo 150, que não é restringida, né? Na verdade, é ampliada na PEC 110, que cria um artigo 150A para prever que tenha imunidade até nas compras do mercado interno, que era aquela discussão do ICMS, contribuinte de fato, contribuinte de direito, e aí beneficia as entidades. Das entidades que não são desse grupo, são as entidades de promoção de direitos humanos, preservação do meio ambiente, voluntariado, cultura, as outras causas, que vão ter uma tributação muito maior, né? E é claro que isso vai gerar um processo de míngua, né? Quer dizer, vão ter entidades que vão sofrer, porque elas vão ser cada vez mais oneradas e tratadas como se fossem como empresas, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Porque quem for imune não vai ter problema com o crédito do IBS, porque não vai pagar sobre a sua receita, seja inclusive de venda de serviço. O que vai acontecer é que ela vai acumular um monte de crédito, porque ela vai ser tratada como consumidor final do tributo. Exato. E aí não tem como transferir o crédito. No nosso sistema, até seria possível você compensar um excesso de um tributo com outro tributo, né? A gente sabe que na Receita Federal é possível essa compensação. Mas é uma compensação não porque você tem um crédito, mas porque você tem uma repetição, né? Você pagou errado, né? Você pagou errado, aí você compensa com outro, né? Mas não porque você pagou certo e mesmo assim gerou um crédito, né? Então, a Receita Federal ela não aceita isso, né? Por exemplo, o município de São Paulo é né? Quando a gente tem discussão de ISS ou IPTU em São Paulo, e você quer fazer uma repetição, você fala, eu posso compensar? Não, porque não tem lei municipal que permita a compensação de tributo em São Paulo. E você que repita e fica lá para os seus bisnetos receberem, né? Precatórios municipais. Então, eu não vejo condições no Brasil de criar um sistema abrangente de crédito, né? Veja que mesmo no caso da nota fiscal paulista, nota fiscal paulistana, onde se criava um sistema de crédito, de devolução, quando a coisa começou a ficar grande, o governo começou a tesourar, né? Por exemplo, as entidades sem fins lucrativos não podiam ter aquelas equipes que ficavam escaneando as notas fiscais,
né, para ampliar a arrecadação, começaram a enfrentar restrição, quer dizer, tinha o crédito lá, mas não conseguia resgatar, porque a hora que o dinheiro fica grande, o governo não aceita. Quer dizer, ele criou um sistema de crédito com a nota fiscal paulistana para estimular a cidadania fiscal, para estimular a emissão de imposto, mas é o seguinte, se você receber uns caraminguás, tudo bem. Agora, se você começar a receber dinheiro grande, ele vai criar problema para você, como criou para as entidades, e esse sistema se reproduziu em outros estados. Aqui no Paraná, onde eu moro atualmente, tem a nota curitibana e a nota paranaense. Sistema igual. Entidades sem fins lucrativos podem se beneficiar, se não tiver CPF na nota, mas aí travou tudo. Por quê? Porque a hora que começa a ficar na casa dos milhões, eles não querem. Então, eu acho assim, Ana, é uma coisa boa, mas eu não sei se emplaca nesse país. Né? Eu acho que a gente tem aí uma fala relacionada ao prazo, né? E você comentou muito bem essa questão de implementação em médio e longo prazo. Para o setor privado, a implementação, no que diz respeito à PEC 45, seria de 10 anos, e para a administração pública, os entes federados seriam 50 anos, né? Então a gente tem aí uma caminhada. Eu queria só aproveitar e colocar que o doutor Ricardo Monello acabou de entrar também, a doutora Priscila Trujillo também acabou de entrar, está aqui conosco. Mas eu acho que a discussão em relação à eminência do PL 3887, ela é bem importante, porque não me parece, e aí é uma percepção pessoal, tá, professor, que as organizações estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Né? Então, existe aí uma compreensão de uma reforma tributária, então, como se tudo fosse feito por lei complementar, quando, na verdade, a gente tem aí um PL que ele vai tratar de questões que são intrinsecamente, né, da organização, tem aí uma implicação muito grande na vida das organizações, e que elas não estão se atentando. Eu não sei se isso é uma impressão minha, ou, enfim, se dos demais, mas é só para colocar aqui que é algo que eu tenho percebido. Quando a gente traz esse tema, a gente percebe que as organizações não estão sintonizadas aí na diferenciação, inclusive, dos próprios projetos de lei. Me parece o seguinte, né? A reforma tributária ela já tinha começado no Congresso em 2019, né? Sim. Com as duas PECs. Então, ela assim, já tinha sido alardeada na mídia, discutido um monte de coisa. As PECs, elas eram, com exceção da questão da criação do ITCMD federal pela PEC 110, elas não eram tão ruins para o setor sem fins lucrativos, porque as imunidades eram garantidas, e as isenções dependeria de lei complementar, e não seria caso de fixar em Constituição mesmo, então sequer se saberia como seria o sistema. E aí vem esse novo capítulo da reforma tributária, só que é um capítulo ágil, né? E logo num processo de desmobilização social, né? Porque ele vem na pandemia, nós todos estamos nos reunindo online, né? Aquelas conversas informais, os almoços, os encontros, as reuniões, o café, todo aquele processo que você trocava mais informações, agora até fica um pouco mais formal, né? Você tem que entrar, conectar num Zoom, num Teams, não sei o quê. Então houve uma perda, né? As pessoas não estão se encontrando, estão se reunindo. As assembleias são virtuais, as reuniões de conselho são virtuais. E é ruim, porque entra numa desmobilização. E entidades que, muitas delas, estão sofrendo para enfrentar a questão do Covid também, né? Seja porque elas estão atuando com as populações vulneráveis, então elas estão enfrentando situações muito difíceis para os seus beneficiários, seja porque elas estão tendo problemas de arrecadação para si mesmas, né? Então, acaba sendo cria-se a CBS, ela entra num processo em que as pessoas estão afastadas e pensando em si mesmas, né, na sua sobrevivência, né? Seja a sobrevivência física do indivíduo, né? Será que eu vou pegar esse Covid, né? Porque seja na questão da sobrevivência da entidade. Né? Então é um momento ruim, é um momento de desmobilização. Os congressos acabaram, né? O congresso do GIF, por exemplo, está virtual. Né? Várias outras organizações estão fazendo suas reuniões virtuais. Né? Então, eu acho que é um momento ruim, um momento de mobilização. Mas tem que ficar atento. O PL 3887 tem muita maldade lá dentro. Tem muita maldade lá dentro.
Joia. Eu achei também muito interessante os pontos que você trouxe em relação à questão das imunes e das isentas, né? Que na verdade está fazendo um referencial até diferente daquilo que está na Constituição. E eu não sei se é abusar demais, mas eu queria só verificar se tem mais algum colega que gostaria de fazer suas impressões. O Ricardo Monello, que também atua fortemente na questão da FENACOM, mas e deixa eu só pegar aqui. E as suas impressões também, Sazi, em relação à questão do SEBAS, porque você falou um pouquinho, mas não tinha tanta gente acompanhando a gente no Facebook. E agora a gente tem que, você vê como é que a gente está agora, né? A gente tem que, inclusive, acompanhar aqui e monitorar também quais são as demandas que estão aparecendo nas redes sociais. Então, eu acho que seria bem interessante. Eu estou pilotando aqui, Tá certo. tentando contribuir, mas acho que se você puder dar, seria interessante. Tá. Ainda na questão da CBS, só, o que a gente pode fazer como advogado, pensando na nossa advocacia com os clientes? O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção para vocês é que, pelo artigo 105 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária se aplica imediatamente a fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Isso é o artigo 105 do CTN. Consequentemente, a CBS vai incidir em contratos em curso. Quer dizer, quando ela virar, se tornar efetiva, né, cumprido o prazo de 90 dias da vacácio, ela vai incidir sobre os contratos que já estão vigentes. Então, é muito importante que a gente oriente os clientes que isso vai acontecer. Não é para contratos novos, é para pagamentos novos, receitas novas. Em segundo lugar, também já pensando nisso, o que eu recomendo aos colegas refletirem e aí eventualmente falarem com seus clientes é já estabelecer em quaisquer propostas e contratos novos que se estabeleça uma cláusula em que, por exemplo, os preços dos serviços levem em consideração a legislação tributária vigente na data da assinatura. Na eventualidade de instituição de um novo tributo sobre valor agregado, que passa a incidir sobre o preço, este novo tributo será agregado ao preço que eu pratico, né? Ou seja, criar já uma autorização contratual para que, se e quando esse tributo sair, já está previsto. Eu me lembro, né? Não tenho mais cabelo, mas a barba já é branca, que eu comecei a advogar no período da hiperinflação, né? Eu me formei em 89. E naquela época, nos contratos, nós tínhamos uma série de cláusulas, trabalhávamos nas empresas, eu era de jurídico de empresa, cláusulas, por exemplo, a respeito de índice de deflação, a respeito de suspensão de prazo de reajuste, porque naquela época os reajustes eram mensais no preço do contrato. Né? Então, tinha uma série de cláusulas de proteção prevendo uma mitigação desse cenário de incerteza que, na época, era a inflação. Como agora nós temos um novo tributo na iminência, o importante é já se começar a colocar em contrato alguma disposição já dizendo, olha, se vier, vou agregar. Né? Vou agregar no preço. Não vou absorver esse custo graciosamente, vou repassar para você. Porque eu acho que é assim que o mercado vai fazer, cada um vai querer passar para frente o preço para os outros. Então, essa é uma recomendação como advogado, né? A gente tem que pensar que nós temos um cenário de incerteza, então nós, na nossa assessoria diária, aos nossos clientes, temos que prever algum tipo de cláusula contratual que possa enxertar esse novo tributo, sei quando ele sair. Agora, na questão do SEBAS, o que nós temos? Né? Nós temos os 3 ministérios certificadores, só que saúde, basicamente, é SUS e hospital, tirando alguns poucos casos de unidades terapêuticas, alguns outros projetos, mas a gente tem o SEBAS Saúde, é basicamente um SEBAS hospitalar. O SEBAS Educação é SEBAS Ensino, porque tem a ver com as escolas
educação formal, e nós temos os SEBAS de assistência, que é o amplo destinatário de uma série de pedidos, inclusive quem atua na área de educação e saúde, que não é exatamente escola e hospital. Quando a gente pensa na ADI 4480, foi relatada pelo Gilmar Mendes, e que o acórdão foi publicado esse ano, nós tivemos ali se extirpou uma série de artigos da Lei 12.101, basicamente focados na área de educação, porque o proponente era a COFENEM, né? Confederação de Estabelecimentos de Ensino, e ali se extirpou algumas coisas de assistência, mas não todas, e não se mexeu nada na área da saúde. Ou seja, a cláusula de 60% de SUS continua intacta, né? E porque aqueles julgamentos anteriores, né, do RE 566622 lá, que é do caso Parobé, e da DI 2028, que tinha sido relatada pelo Marco Aurélio, que depois dos embargos declaratórios foi relatada pela Rosa Weber, ali era um pouco mais genérico, né? As condições de beneficência têm que ser reguladas em lei complementar, né? Ao passo que essa última DI já foi mais cirúrgica em extirpar alguns requisitos. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que a gente não tem mais condição de beneficência na área de educação. E nós não temos. Então, vai ter digamos assim, um grande conjunto de escolas, instituições de ensino entrando. E eu, particularmente, acho que vai ter uma onda disso, de todas correrem atrás. Né? Por quê? Porque elas não vão ter a imunidade dos 150 sobre a sua prestação de serviço de mensalidade. Elas têm que buscar a imunidade dos 195. Então, a gente vai ter o quê? Um grande aumento de pedidos de SEBAS de escola, faculdade, né? Escola. E o Ministério vai ser obrigado a acolher um monte de SEBAS de educação. Então, esse é um primeiro fator que eu acho uma movimentação muito clara que a gente vai ver de SEBAS. Na área de assistência, aí nós tivemos a queda das gratuidades, né? Então, aí nós temos que ver como isso vai trabalhar, como se vai conversar sobre isso. Mas tem uma discussão, por exemplo, a respeito das ILPIs, né? Que na lei do SEBAS tinha um parágrafo que dizia que as ILPIs podiam cobrar mais até 70% do benefício da Previdência do idoso. E aí tem uma discussão se foi revogado, não foi. Nos embargos declaratórios na ADI 4480 está se discutindo isso. Vamos ver se o Gilmar Mendes reconhece, aceita e corrige, digamos assim, o acordo. A senadora Mara Gabrilli já apresentou uma proposta de resolução para o Senado, dizendo que, por conta do julgamento da ADI 2028, essa exigência caiu. Mas, hoje por hoje, a gente não tem uma revogação formal daquele parágrafo que trata desse pagamento. Na área de saúde, continua intacto a questão dos 60% do SUS. Né? 60% do SUS. E eu não vejo condições dele ser alterado, né? Porque não existe uma ação judicial questionando isso, desconheço essa ação. E ali vai continuar sendo SEBAS hospital, porque o Ministério da Saúde só vê hospital na cabeça dele. Né? Agora, vai ter uma lei complementar nova do SEBAS? Bom, a gente tem o seguinte, existe um projeto de lei tramitando na Câmara, de uma lei complementar, de autoria do Arnaldo Faria de Sá. Basicamente, é um recorte e cola da Lei 12.101. Né? Eu acho que é um péssimo momento para ter uma discussão de SEBAS, porque é um momento de falta de dinheiro no caixa do governo. E se nós pensarmos que a imunidade do artigo 150 ela se resume a um artigo
com 3 incisos, né? E quando a gente compara isso com a Lei 12.101, assim, é um absurdo, né? O nível de restrição da imunidade que foi criado em tempos recentes, comparado com o que era em 66, quando o CTN foi editado. Lembrando que o CTN, na verdade, ele tem regrinhas muito simples, né? Aplique no seu objeto, não distribua lucro. Só isso, porque o terceiro é prove que você fez isso, né? Uma questão do livro em ordem. Quer dizer, o teu livro em ordem não é um requisito em si mesmo, é simplesmente um meio de provar os outros dois. Você aplicou na sua atividade e, se você aplicou na atividade, quer dizer que você não distribuiu lucro, por isso tem outro requisito não distribuir lucro. Mas, ou seja, na prática, o requisito é gaste seu dinheiro na sua atividade. Esse é o requisito essencial. Consequentemente, você não distribui e, consequentemente, você tem que ter livro para provar isso. Mas o requisito inicial é aplique na sua atividade. Agora, quando a gente vai para 12.101, é um inferno de certificação, de nível, de burocracia, de detalhe, etc. Mas não há dúvida que o SEBAS vai ter um aumento de pedidos. A gente fez essa discussão em relação ao SEBAS na reunião anterior, e o que a gente também percebeu é que na análise das documentações, e aí também o Dr. Glauco fez uma fala magistral sobre o tema, é que as organizações, elas também não demonstram o cumprimento do 14. Então, a gente tem alguns problemas até em organizações que você identifica que, por exemplo, que não entregam ECD, que não entregam ECF. Então, assim, a gente tem até cumprimentos de obrigações acessórias que elas sequer observam. Então, às vezes também dá a impressão de que o próprio CTN seria muito simples, mas, na verdade, algumas organizações não cumprem nem a integralidade daquilo que a gente tem de normas brasileiras de contabilidade, como você mencionou, ITG 2002. Aproveitando só essa discussão que você trouxe em relação à carga tributária, que provavelmente vai ser majorada, até em função do que você apontou, no que diz respeito ao PIS, COFINS, enfim. A gente estava fazendo uma conversa com alguns hospitais e, em relação a PIS e COFINS dos hospitais, a alíquota é de 3,75, passando para 12 nessa lógica que você está colocando. Então, o que eu também estou identificando é que tem algumas organizações que, poucas, né, que são grandes, estão verificando sim esse impacto tributário que vai acontecer, como você mencionou desde o início. Eu acho o seguinte, vamos pensar assim, vai ter um impacto inflacionário, assim, tributo? Vai. Mas é um impacto inflacionário que eu acho que o governo já está contando com ele. Por quê? O que nós temos? Nós temos inflação muito baixa, o IPCA está girando em menos de 2% ao ano, um pouquinho mais, se a gente pegar, abaixo do piso da meta da inflação. A Selic, que é a taxa de juros, está em 2% ao ano, e há quem diga que pode ser que na próxima reunião do Copom o Banco Central caia para 1,75, ou seja, nós estamos numa situação de juros zero. A poupança está com juro negativo, quer dizer, o juro que ela paga não paga a inflação, né, da correção do dinheiro, então por isso chama juro negativo, porque você perde dinheiro na poupança, poder de compra do dinheiro. Então, se isso gerar um aumento de custo, e nós temos que pensar que por ser um imposto de ampla compensação, ele vai cair no bolso do consumidor final, né? Todo mundo vai jogar para frente, jogar para frente, jogar para frente, até cair no bolso do consumidor final. Então, aí, e é o bolso do consumidor final que faz o indicador da inflação, porque é o custo do tomate, do feijão, da passagem, da gasolina, do que seja. Então, vai ter um custo. Só que esse custo, se subir a inflação 2%, 3%, ainda assim nós temos uma inflação muito baixa. Então, o governo também conta com isso, né? A inflação não é um problema. Então, por isso que a alíquota está vindo pesada. 12% é uma alíquota alta, né? É alta. Né? E nenhuma contribuição tem. Agora, o que eu acho que o setor tem que tomar cuidado é não entrar na cantinela do simples. Tá? Por que isso? Ou seja, aceitar
abrir mão de isenções em troca de alíquotas pequenas. Tá? Isso é um perigo. E aí volto para a minha barba branca para dizer que eu mexo com a área tributária desde que eu me formei, que a CBS de 12% é herdeira do COFINS de 7,6%, que é herdeiro do COFINS de 3%, que é herdeira da FIM Social de 0,2%. Né? O FIM Social surgiu com 0,2% de faturamento. E agora nós temos 12% da receita. Ou seja, não há nada que garanta uma alíquota baixa. Por isso, para mim, os bastiões da imunidade, da isenção, têm que ser defendidos a todo custo. Não se pode aceitar, paga uma alíquota baixa e compensa. Vamos fazer um simples para as ONGs. Até porque vira discricionariedade, né, professor? Vira discricionariedade. E o que a gente está discutindo é constitucionalidade. Sim, sabe, assim, a gente não pode abrir mão disso, as entidades não podem aceitar pagar um pouco de imposto. Né? Porque elas não distribuem lucro, e elas têm uma causa social. Né? Ou seja, é dinheiro para benefício da sociedade, para atividade complementar ou suplementar ao Estado. Sabe? Nós não podemos aceitar, assim, conceitualmente é isso. Né? Então, é importante, assim, tomar cuidado com qualquer discussão que possa surgir aí de um simples para o setor simples educativo, que eu acho extremamente perigoso. Eu acho que isso começa a criar um pouco mais de fôlego, essa discussão que você está colocando como simples social, quando a gente começa a discutir a questão de atividades meio. A gente acompanha algumas discussões e com base nessa discussão de atividade meio é que vem essa lógica de um simples social, por exemplo, né, uma taxação diferenciada. E aí vai para aquela discussão que você, inclusive, mencionou sobre receita própria, receita não própria. Então, assim, me parece que de um lado a gente tenta fugir, mas a gente acaba sendo pego do outro, né? Porque, de qualquer maneira, você vai ser enquadrado a sua atividade como receita própria ou não própria, que existe aquela discussão a respeito do tema. Colegas, vocês gostariam de contribuir, gostariam de fazer algum apontamento? Vamos aproveitar que o professor Eduardo Sazzi está aqui e disponibilizou a agenda dele para nós nesse período, então a gente também daqui a pouco vai caminhar para o encerramento, até porque as nossas reuniões costumam ser de no máximo 1h30, até para não tornar cansativo para todos, e inclusive para que a gente possa também extrair o melhor de cada um aqui, né? Falar rapidamente. Oi. Doutora Cláudia vai falar? Não, eu só acho que realmente é importante o engajamento das instituições. Vocês estão me escutando? Está me escutando? A gente só não está te vendo, okay. Infelizmente a gente não está te vendo. Não, infelizmente vocês não vão me ver hoje, tudo bem? Estou falando tudo um ótimo. pouco, estou com máscara. Então, porque eu acho que essa questão da fúria arrecadatória, eu não sei qual é o que está acontecendo com as outras instituições, mas até em questões de processos em andamento, a gente está percebendo essa situação no momento da pandemia de realmente do juiz pender para o fisco, porque eles estão precisando de dinheiro. Então, eu acho que esse movimento é super importante mesmo, em benefício das instituições, porque eu acho que se as instituições não se engajarem, a gente vai ter prejuízo mesmo. A gente fica à mercê do consequencialismo jurídico, que é o que a gente está vendo nos nossos tribunais, e assim, vai ser bem difícil mesmo, até porque a própria retirada de pauta de 4480, fora dos requisitos do regulamento interno do Supremo Tribunal Federal, assim, já foi uma amostra desse receio, vamos dizer assim, né? Eu vou só passar para o Cláudio. Desculpe, Cláudio. Opa, imagina. Bom, agradecer, parabenizar, né, professor Eduardo, sempre muito certeiro nas suas reflexões, e nos deu um presente muito bom hoje, né, alertando em relação ao que eu carimbei aqui como legítima defesa putativa tributária, né? No caso da instituição do novo imposto,
Então, essa dica acho que já valeu o nosso encontro, né? Até porque nós temos OSCs que atuam na área da prestação de serviços educacionais, etc, etc. Então, serve para nosso contrato também, né, professor Sazzi? Né? Como advogados também, os consultores, auditores que aqui estão presentes, parabenizar por isso. E lembrando que nós, né, estamos isolados fisicamente, socialmente nunca, né? E nos tornamos agora energia, né? Então, Einstein parece que estava certo, né? Já estamos aqui desmaterializados em elétrons, etc, etc. Em relação à reflexão tributária, aí, sair do abrigo da imunidade por ser OSC ou por ser beneficente, né? O terceiro setor tem uma característica que acho que está despontando agora, uma certa espiritualidade, né? Para tudo isso dar certo, para esse modelo dar certo. Então, como o conceito de religião é algo bem subjetivo, extenso, bem amplo, nos faz migrar, né, do modelo de OSC, né, que está contemplado as organizações religiosas. Então, dá vontade aqui de começar a pensar que nós somos uma organização religiosa, né? Assim nós vamos um pouquinho mais para o guarda-chuva da imunidade. O professor Ricardo Monello, que é especialista nessa área também, mas não é só parabenizar, né, o nosso professor Eduardo Sazzi, nossa Ana Carolinda, e saio daqui preocupado, mas enriquecido com informações técnicas, e vamos levar para as nossas fronteiras, alertando os nossos clientes e colegas nesse sentido. Mas o Covid não conhece a força do terceiro setor, ou melhor, passou a conhecer, né, principalmente no fronte da saúde, mas nós temos uma resiliência enorme, até para enfrentar essa reforma tributária, basta a união aqui dos colegas, a divulgação, e tem mais coisas em andamento, né? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, teremos fortes emoções até o final do mês, né? Se entra, se não entra. Então, essa insegurança jurídica em tempos de Covid exige muita atuação dos consultores e assessores jurídicos, o que nos favorece, né? Olhando um pouquinho agora, queridos colegas, nesse sentido. Então, parabéns, Ana, parabéns, professor Eduardo. Fico muito feliz em pertencer a esse grupo e já convido para ingressar no nosso grupo de Tecnologia da Informação e Comunicação, né? Até porque essa matéria também é Direito Tributário Eletrônico. Então, para os e-advogados que nós somos, né? Sintam-se convidados também, a doutora Ana está acertando os detalhes para isso, né? E o tema nosso, já fazendo uma propaganda aqui, né? Tratar esses temas, além de Assembleia Virtual, que todos já estão adequando o seu estatuto, que é até outubro. Então, parabéns, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês nessa reunião. Obrigado mesmo. Eu, só complementando essa fala do Cláudio, que é importante também, desculpe aí falar bastante, é que eu acho que é o seguinte, por exemplo, o SEBAS. Vamos entrar com um novo pedido do SEBAS. O que acontece? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esse processo. Ele tem que ser um processo bem instruído. Instruído em que sentido? Porque a gente vê que, ou como a própria Ana colocou, que as entidades elas não têm uma preocupação muito clara na produção de informações. Então, quando nós, advogados, temos que entrar com o processo do SEBAS, nós entramos numa documentação muito frágil, uma documentação equivocada, e isso cria problema para ganhar o processo, né? Para ser deferido a certificação. Então, é importante assim repactuar com as entidades a forma como ela declara, por exemplo, o beneficiário, né? E isso tem a ver também com a LGPD, né? Porque nós vamos ter que, curiosamente, a LGPD ela protege dados sensíveis que são essenciais para as entidades terem o SEBAS. Veja só, é uma situação, não vou dizer que é conflituosa, mas uma situação de tendências distintas. Porque, por exemplo, se você falar que você trabalha com populações tradicionalmente vítimas de preconceito, você vai discutir orientação sexual, você vai discutir raça, você vai discutir, eventualmente, orientação religiosa, e isso tudo é dado sensível, né, prefeito da LGPD. Né? Então, é curioso, porque você tem que explicitar, para efeito do SEBAS, que você atende certos perfis, e outro não. Por exemplo, eu acho que vale a pena olhar a própria legislação do benefício continuado, o BPC, benefício previdenciário continuado, a questão do benefício emergencial, todos os programas públicos de transferência de renda, qual é o perfil socioeconômico daquelas pessoas e como você vai fazer com que as entidades busquem essa informação. Então,
você está pedindo o SEBAS de uma creche, né? Vai fazer, eu atendo 30 crianças. Não. Por quê? É família de baixa renda. Quem disse que é de baixa renda? De onde você tirou essa informação? Não, é porque eu atendo lá no Itaim Paulista, então quem está no Itaim Paulista é de baixa renda. Mas será? Né? Você tem essa informação? Também tem gente de baixa renda no Itaim Bibi. Né? Você vai ter gente que vai ter baixa renda no Itaim Bibi também. Né? Pode estar desempregado, pode a doméstica que trabalha mora no emprego, né? Mora no Itaim Bibi. Então, aquela questão, como você discute, por exemplo, faixas de renda, renda per capita familiar, em que momento a entidade busca informação da renda per capita familiar, até um salário mínimo e meio, de 1,5 a 3, e acima de 3, indicadores importantes. Quantas crianças dependem daquela renda, quantos idosos, quantos PCDs dependem daquela renda, também indicador social importante. Se a família é monoparental, né? E se ela for monoparental, se a mulher é a provedora da renda, porque isso também é um indicador de uma família mais vulnerável, né? Quando é monoparental e a mulher é provedora de renda. A própria questão da questão racial, né? Lembrar nos critérios do IBGE, são horríveis, mas é o que está lá, né? Amarelo, branco, indígena, pardo, preto, né? Então, se você atende público nesse termo, se tem migrante, né? Ou seja, a qualidade da informação da entidade sem fins lucrativos para preparar o público ao relatório dela, quando ela vai fazer o relatório de atividade dela, o plano de trabalho, é muito importante ela trabalhar esses indicadores, olhar a PNASC, que é de 2004, e olhar todos esses outros documentos. Né? Para quê? Para produzir um SEBAS de qualidade. Quando você entrar no Ministério da Cidadania, ele olhar e falar, não, essa turma cabe aqui. Porque, no geral, eles falam assim, atendemos 50 crianças, atendemos 30 idosos, atendemos pessoas em vulnerabilidade, genericamente. Eu acho que é importante buscar essa orientação nessa qualidade da informação. E, claro, como a Ana falou, relatório financeiro é essencial, né? E a gente tem notas técnicas, tem portarias, né, tem as próprias interpretações desses ministérios, e isso também é muito importante que as organizações acompanhem. Existem também, obviamente, algumas interpretações que não são aquelas interpretações mais adequadas, mas a gente entende que é um cumprimento de requisito, então a gente cumpre. Então, acho que em relação a essa questão do SEBAS, foi muito, como as demais, obviamente, né? O senhor foi muito assertivo no sentido de trazer as informações relevantes. E o que mais me impressiona, assim, na sua fala, é o conhecimento geral e restrito sobre todos os temas do terceiro setor, com muitos detalhes, né? Então, assim, é muito interessante poder trazer esse nível de discussão, porque, por exemplo, você trouxe aí a questão de vulnerabilidade social, né? Então, a gente tem uma dicotomia, um problema muito grande, porque alguns municípios usam via sistema EOL a questão da educação. Então, você não tem como fazer uma análise de perfil socioeconômico. Mas a legislação, enquanto política pública, exige. Então, existe aí toda uma discussão, às vezes até organizações fazem simulação de uma pesquisa, né, o que não é o correto. Então, assim, às vezes a gente recebe uma documentação totalmente equivocada, como você mencionou. Então, em todos os aspectos, é muito interessante ver como você tem um conhecimento aprofundado sobre a matéria toda do terceiro setor. Então, é muito jóia. Muito obrigada. À disposição. É importante, assim, nós somos advogados, somos colegas, a gente tem eu acho que de todos não vou dizer de todos os advogados, mas acho que do grupo de advogados, aqueles que atuam no terceiro setor são aqueles que têm, digamos assim, uma advocacia social muito mais intensa, né? Porque a gente assessora entidades que realmente fazem a diferença e o nosso apoio, muitas vezes, é diferencial para mantê-las vivas, né? Para mantê-las operantes. Então, é importante a gente pensar que a gente tem essa função social como advogado, não só defender a democracia, a justiça, né? Proteção de direitos humanos, mas também, nesse caso, para viabilizar a existência de entidades que são importantes para a sociedade, né? Eu acho que é uma questão importante.
Gente, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de pontuar, até para a gente caminhar para a conclusão e, inclusive, para uma palavra final do professor Eduardo Sazzi? Eu vou abrir aqui para quem quiser, né, expor, para que a gente possa ir concluindo. Nós temos 9 minutos. Por favor, Ricardo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Joia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professor, todos os amigos aí da nossa comissão. Poderia estar com todos vocês. Sempre bom ouvir o nosso professor e, com certeza, aprender. Então, compartilhar, a Ana mencionou há pouco, a nossa presidente, querida amiga, a FENACOM vem acompanhando essa discussão. E, assim, o PL, o 3887, não é uma novidade, né? Desde a época do governo Dilma e do Temer, a Receita vinha pressionando fortemente, tivemos um trabalho muito grande e o Brasil vai na contramão de vários aspectos. O mundo todo estimulando o setor de serviço, não estou nem falando só o terceiro setor. O Brasil ele quer, desculpa a expressão aqui, ferrar o setor de serviço. Grandes economias cresceram estimulando o setor de serviço, que envolve pesquisa, envolve tudo. Não é só salão de beleza, só mecânica, sem desmerecer as atividades. O Brasil vai numa contramão, porque há uma pressão da indústria, então, ou seja, para desonerar a indústria, eu vou onerar o serviço. E nisso, o nosso terceiro setor se lasca, porque não só esse PL, mas as PECs que nós temos ali, a 45 e a 110, também são ruins. Quando esse governo assumiu, ele percebeu, estrategicamente falando, que o caminho da PEC é difícil e vai demorar. Então, ele vai pelo caminho de uma lei complementar e lei ordinária, e aos pouquinhos, nesse discurso de fatiar e passar, não vai só ferrando as entidades, é um cidadão comum, porque essa conta vai chegar para a sociedade. Então, o professor foi muito feliz quando ele, falando da sua barba branca, voltou ao social. A minha barba também está branca, mas eu estou cortando, então está dando uma capacidade ali. E também do fim social, claro, bem mais jovem, né? As acabam caindo naquele ponto, vai facilitar, ou paga um pouquinho e me livro da burocracia, ou abre mão do seu direito, é a sua essência. Ou quando vai ver, já está tomada, que é o que aconteceu. Se nós pegarmos da época do Fernando Henrique para o carga tributária, nunca, nem mesmo antes, nunca baixou. Então, não há uma expectativa, é uma ilusão acreditar que vai baixar a carga tributária. O discurso de simplificar e racionalizar é para facilitar para a Receita cobrar mais e mais rápido. Não é para melhor. Então, o Brasil passa por um momento difícil, ao invés de se melhorar aonde se tributa e a forma que se tributa, ele vem muito equivocado. E nós temos que acompanhar, como bem lembrou o professor, porque a pandemia, de fato, afastou as entidades da mobilização, as empresas, as entidades representativas, e a coisa está correndo solta lá. E toda essa parte dos impostos indiretos, que a gente, quando olha para as PECs, a 35 e a 110, elas são terríveis para o terceiro setor. E a GV ali, o pessoal também participa com a gente aqui nessa comissão, a questão dos impostos estaduais, do TCD, já está passando batido uma série de problemas que nós precisamos estar atentos. A FENACOM fez uma nota no começo do ano sobre essas duas PECs, e agora vai sair nos próximos dias um complemento com a 3887. Agora, eu recomendaria, na fala do professor, da cautela do advogado, mas também o seguinte: é importante nós sentarmos com os clientes e mostrar números. Porque quando nós falamos do direito, muitas vezes o fulano está naquela, mas vai dar burocracia, vou ter que fazer isso, então eu prefiro pagar um pouquinho. É que nem CPMF e outras coisinhas aí. Mas se nós não mostrarmos o que significa 12%,
E aí não é só atividade meio, porque tem uma pegadinha ali da contraprestação. Isso quebra. Vai quebrar o setor de serviço e vai quebrar as nossas entidades. E o trabalho do escritório do professor foi bom ali, logo no começo, que ele mostrou essa questão da ampliação da base. Então, além da alíquota, o problema da base. Então, temos que mobilizar, usar as nossas entidades, FENACOM, Conselho Federal, e a própria OAB, óbvio, que tem todo esse protagonismo na defesa das entidades. Professor, parabéns, uma honra reencontrá-lo e vejo que está muito bem. Muito bem, Ricardo, é um prazer revê-lo, assim, ainda que seja online, né? A gente, aliás, vi vários amigos aí, a Samira, o Joseniro, o Cláudio, né? A Alessandra, que não estou vendo, porque ela está de touca. Mas... E os outros que eu acabei de dizer. Era um segredo. Prazer falar com vocês. Acho que é isso. A mobilização é essencial, o Congresso tem que falar com parlamentares, discutir o máximo possível, porque mesmo que não seja o parlamentar que apresente a emenda, é o parlamentar que vai votá-la, né? Então, nós temos que ter uma mobilização muito forte, porque senão vai realmente uma divulgação muito difícil. E não há dúvida que o profissionalismo, né, o fato de reunir aí, aqui, 15 advogados especializados, aí, atuantes na área sem fins lucrativos, é muito importante, porque é uma advocacia também que está ficando cada vez mais sofisticada, né? Quer dizer, como o Ricardo colocou, a contabilidade é complexa, né? ECF, ECD, SPED, né? Um monte de declaração, um monte de relatório. É difícil, né? Não é fácil. Não é um diretor financeiro voluntário que vai dar conta disso, né? Ou então aquela entidade que tem pessoas muito humildes na liderança, que às vezes não tem nem formação acadêmica que possa compreender essa dimensão. Então, nós temos nosso trabalho de apoio, de orientação, cada vez mais fundamental. Né? E tem que ser... Temos que tutelar essas entidades nesse sentido. Não tutelar de elas não serem capazes, mas de cuidar delas. Os verdadeiros curadores somos nós, não são os nossos promotores. Né? É verdade, é bem por aí. Eu queria só aproveitar também e dizer para vocês, pessoal, até a título de prestação de contas, que a comissão tem enviado os ofícios em relação a temas que são relevantes do terceiro setor, tanto para a Câmara, para o Senado. Recentemente, a gente encaminhou também para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para abrir um diálogo em relação à questão de prestação de contas. E também queria só colocar um desafio aqui, porque eu também gosto muito dessa questão da mobilização, a gente circular um ofício para tratar sobre o tema da 3887, encaminhar também para o Congresso Nacional a visão da Comissão de Direito do Terceiro Setor, e para que a gente possa, obviamente, pedir a autorização da nossa presidência para encaminhar aí para o Congresso Nacional. Queria também trazer para vocês que, muito em breve, provavelmente eu vou conseguir trazer um professor, que eu gostaria muito que vocês pudessem também ter a oportunidade de ouvi-lo, que é a respeito da análise econômica do direito. Então, todas essas regras, todas essas normativas que nós estamos discutindo, e essa lógica da gente poder apresentar números para os nossos clientes em relação àquilo que efetivamente, né, é mais viável, eficaz, e que, enfim, pode ter alguma externalidade negativa ou positiva. Eu acho que é muito importante a gente, aos poucos, até como operadores do direito, ir entendendo que cada vez mais a análise econômica do direito vai fazer parte da nossa vida. Então, acho que não só para advogados em geral, mas também para nós, do terceiro setor. Então, queria só deixar vocês aí com essa informação no radar. Muito em breve a gente vai trazer aqui um professor, um economista, falando para advogados sobre análise econômica do direito. E gostaria de também contar com a participação de todos vocês. Mais uma vez, eu queria agradecer o tempo do professor Eduardo Sazzi. Eu vou abrir a palavra para o Cláudio, mas eu vou só fazer aqui a minha despedida, Cláudio, e você encerra então, tá bom? E aí, queria agradecer o tempo, eu sei que cada um de nós aqui abre parte do seu tempo, mas gostaria de agradecer especialmente pela sua, assim, prontidão, né? Então, muito obrigada mesmo, Saz, é muito bom te ouvir, é muito bom conhecer também um pouco melhor e manter aí essa relação
acho que muito profícua, né, de trabalho e de trocas. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, estenda aqui os meus agradecimentos à doutora Laís, que fez essa articulação, e nós estamos aqui à disposição. Você paulista, né? Paulistano ou paulista? Paulistano, da Vila Mariana. Paulistano. Isso está sendo emprestado aí para o Paraná, a gente tem um pouco de ciúme em relação a isso, mas tudo bem, deixa lá. Então, eu só queria... Mudei para cá e não foi por ordem do Moro. Mas, enfim, eu queria também agradecer a cada um dos advogados que estão aqui. Muito obrigada, vocês são muito preciosos, eu tenho experiência com cada um de vocês aqui, então gostaria de agradecer a todos. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pela página da Comissão de Direito no Terceiro Setor. Então, eu queria só agradecer a todos que estão nos vendo e passar agora a palavra. Vou pedir para o colega emérito, nosso sempre, né? O Cláudio é o concurso. Então, eu gostaria só de aproveitar para o Cláudio fazer o encerramento. Tá bom, Cláudio? Você faz esse favor para mim, por gentileza? Tá bom. Obrigado, né, pela deferência, Ana, né? Muito obrigado, Ana. Sempre muito carinhosa, muito prestativa. Está fazendo uma excelente gestão, né, no comando da nossa comissão, articulando aí assuntos, pessoas. Então, me sinto feliz, né? E tive o prazer de tê-la como minha vice-presidente também nessa comissão, né? Em outros tempos, não vamos falar quando. Mas eu queria primeiro parabenizar a todos os colegas advogados que aqui estão, né? Pelo seu Dia do Advogado, que é o mês do advogado. Então, a advocacia social, acho que é nessa Justa lembrança. Justa lembrança. Sim, então é muito bom estar no terceiro setor, conectar com essas pessoas fantásticas, mas aproveitem também os descontos, né, da nossa CASP, né, Ana? Nós temos livros lá, já adquire mais um... O Sazi vai ficar com ciúmes da gente. Então vamos adquirir lá a coletânea do professor Sazi, né? Lembrando que a CASP tem promoções, a gente esquece às vezes nessa correria, pode pedir lá pelo site, né? É institucional, nós somos um conselho de classe, então é importante sempre lembrar que às vezes o colega esquece, né? Fica naquele atropelo e perde lá o desconto importante. E aproveito para convidá-los para um evento que nós estamos fomentando na Comissão de Direito e Terceiro Setor da UAB de Osasco, né? Que é filhote da Comissão de São Paulo já há muitos anos. E lembrar que dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntário. Então, um momento oportuno para os colegas cumprimentarem, né, virtualmente, manda zap, etc., que às vezes nós esquecemos desse reconhecimento. E essa gestão de gente é importante, tem questões contábeis, tem questões agora do voluntário digital, etc. Então, no dia 28, 19h30, pela equipe maravilhosa do Departamento de Eventos da UAB, estaremos lá fomentando em outros rincões, né? Mas contamos com os colegas também aqui de São Paulo e fora de São Paulo, o pessoal do Facebook. Então, dia 28/8, 19h30, gestão do voluntariado e voluntariado em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário. Estão todos convidados. Então, a pedido da nossa presidente, agradecemos a presença de todos. É muito bom estar falando sobre algo que nós gostamos, com o professor Sazi, professor Monello também, né, falando aí sobre a conexão com a contabilidade. Eu estou meio infiltrado lá no Conselho Regional de Contabilidade também. E muito bem, fiquem bem, cuidem-se, né? O terceiro setor precisa de cada um que aqui está levantando essas bandeiras, manejando ações judiciais, administrativas, no consultivo, no preventivo, e essa comissão tem essa característica, né, Ana? Fortalecer as organizações da sociedade civil, partilhar conhecimento, fazer novas amizades, uma rede de contatos. Então, em nome da nossa querida presidente Ana Carolina, encerramos essa reunião e temos mais essa semana, né? A Ana não para, tem mais atividades, tá? É verdade. Obrigada. Então, dia 14. Convida então, Ana. Né? Ai. Vai acontecer na Vamos sexta? lá, então, pessoal. Dia 14, a doutora Alessandra Cristina e o doutor Paulo Sartorelli vão estar falando sobre questões novas do terceiro setor, então eu convido a todos. Dia 27 de agosto, a gente vai estar falando sobre direito constitucional e terceiro setor. A doutora Luciana Berardi, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional, vai estar com a gente. A gente já tem também uma provisão de eventos para setembro e outubro, mas eu vou enviando para vocês, conforme eles me enviam a arte. Até peço desculpas, porque a grande maioria das artes tiveram aí alguns errinhos, então já peço desculpas. Mas enfim, vamos seguindo. A gente vai ter agora também
no dia 18, um diálogo com acadêmicos do direito para falar sobre o direito do terceiro setor. E só para fechar, agradecer ao nosso vice-presidente, nosso presidente e toda a equipe técnica da UAB que prepara e possibilita a gente estar aqui. Muito obrigada, Tiago, Marina, Saine, Danila, muito obrigada a todos. Mais uma vez, professor Eduardo Sazzi, sem palavras para agradecer. Muito obrigada. Até logo, boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, gente.